tarde, gente. Vamos entrando. Já começa a nossa live. Hoje, nossa primeira aula, né? Lembrando que eu vou deixar essa aula gravada. Bora entrando. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Olha, hoje a gente vai iniciar as nossas aulas online. Então, todas as segundas e todas as sextas, às 2 da tarde, de 2 às 3 horas da tarde, eu estarei aqui. Quer dizer, até esse momento de quarentena passar, né? Depois dessa quarentena, a gente rever os horários para poder ficar melhor, tanto para não chocar os horários de aula, quanto para vocês se organizarem também. E hoje, mais do que especial, nós vamos falar das grandes civilizações. E não é por acaso que eu convidei uma professora maravilhosa, né, chamada Roberta Leopoldino, que vai entrar com a gente agora. E vamos, eu e ela, ficarmos com vocês até às 3 horas, falando sobre as grandes civilizações, pensando principalmente em Grécia, na Grécia e na Roma. Nosso primeiro DR de Januário, Roberta Leopoldino, né, nós vamos estar juntos nesse processo. Olha a Roberta entrando. Oi, Roberta! Oi, boa tarde. Boa tarde, meu bem. Tudo certinho aqui, dá para ouvir tudo, tudo certo. Então, essa é a Roberta Leopoldino, professora, tá belíssima, professora de História, tá bom? Também é professora da rede estadual, né? A gente está aqui Sim, pensando principalmente para essa galera que está aí sem fazer nada, entre aspas, verdade. achando que tá de férias, a moleza, ó, acabou, meu amor. Né, minha amiga? Com certeza, com a gente não tem moleza, não. Tem não. Olha o Rumanas chegando para bagunçar, bagunça mesmo. Então, a aula, olha, então vamos pensar assim também, né, Rô? Como nosso tempo é curto, né, nós temos aqui 1 hora de live do próprio Instagram, algumas perguntas, se elas forem mais complexas ou se elas levarem para outros lugares, a gente vai guardar e na sexta-feira a gente responde. Pode ser assim, Sim, Roberta? pode Né? ser Porque aí sim. fica mais fácil, porque assim, Roberta estava nervosa por falar de Grécia e Roma, porque eu acho que na história tem muita coisa, né? Muita. Muita coisa. Mas é um conteúdo base para poder entender os outros assuntos, não é, Roberta? É porque a gente está falando do começo da formação das grandes civilizações, né? Uhum. Tudo que a gente vive hoje em dia vem desse momento, né? Dessa parte da história que possibilitou o avanço que nós vemos hoje. Então, são povos que originalmente eles vão se localizar em locais que dê possibilidade de vida, né? E a partir dali Uhum. eles vão estruturar todo o modelo de vida socioeconômico que a gente vivencia hoje em dia. Olha, então, para poder entender qualquer outra coisa, na arte também é assim. Para você poder entender o que foi arte clássica, quais foram as transformações dessa arte, a gente precisa retomar o período greco-romano, porque eles surgem como o berço mesmo da estética, da harmonia, da beleza, né? Então, peguem seus cadernos, porque o babado vai começar. Sim, Roberta, fale, por favor. Não, ia só falar que que no caso de Grécia e Roma, a gente está falando das civilizações consideradas clássicas, né? Porque Uhum. tem um outro tanto aí de civilizações que são os povos orientais, que também fazem parte desse processo, né? Isso mesmo, tá? Já pegava o caderno, já pegava caneta, já pegava alguma coisa para anotar, pelo amor de Jeová. Pergunta, Então, pergunta, pergunta. então vamos iniciar aqui o processo da Grécia, né? Vamos começar por essa civilização, que não é a primeira civilização, né, Roberto? A gente sabe que tem os mesopotâmicos, os egípcios, né? Estão lá nesse Assírios, pessoal, os fenícios, assírios, persas, é um monte, né? É isso que eu estou um monte. dizendo. A Grécia e Roma se localiza no que a gente na história divide como civilizações clássicas, né? Uhum. Essa denominação, inclusive, ela foi dada lá na frente, porque viveu na Idade Moderna, né? Mas aí a gente costuma dizer que os mesopotâmicos, eles são considerados o berço da civilização, né? Porque a partir deles começam, né, todo o processo dele. Então, Isso. para a gente poder entender aqui, quando a gente vai estudar a história da arte, a gente sabe que a história da arte ela é destinada pela Europa, né? A gente sofre com essas questões ainda, e a gente vai entrar aqui futuramente, Roberta,
para falar um Aquela pouco questão desse eurocêntrica, né? embranquecimento eurocêntrico, né? Então tem essa questão muito eurocêntrica, então a gente pensa na Europa, mas a história da arte, como a história da humanidade, ela é muito mais longa, é muito mais ampla do que a própria história eurocêntrica, né? Mas pensando aqui, nós da história da arte, Roberta, nós dizemos que os gregos, eles foram os primeiros engenheiros. Foram deles as primeiras construções Sim, clássicas, vamos dizer assim, né? Então, eles estão pautados em uma construção sólida. Claro, eles pegaram sim da cultura oriental, eles pegaram sim das outras culturas, por exemplo, a técnica da escala, ela já existia na cultura egípcia, né? Na construção das pirâmides. A construção das grandes fortalezas, os outros povos também já fizeram. Mas são os gregos que vão nos dar uma base para toda essa construção também ocidental, que hoje a gente constrói um prédio, uma casa, qualquer coisa, a gente parte por colunas e por trave, né? Então, essa coisa e da os laje estilos, né? e das Os colunas. estilos Sim, gregos, né? O jônico, né? isso, a gente vai falar disso já. Então, os gregos, eles trazem para a gente essa ideia de serem os primeiros povos a pensarem, de ser a primeira população, desculpa, a pensar nessa construção mais sólida, resistente e imponente. E quais seriam as características dessa civilização na história? Ó, em relação à formação da Grécia Antiga, a gente tem que ter em mente que os gregos, na antiguidade, eles não chegaram a formar uma nação com Estado, né? Territorialmente falando. Porque eles tinham uma questão geográfica muito difícil para eles. Então, o que é que a gente vai ter? Você vai ter os gregos eles se espalhando pela Europa, pelo mar, né? Ocupando ilhas, né? Então, você vai ter a formação dos gregos sendo bem turbulenta. O começo deles, eles são formados por quatro povos, né? Que eu digo em sala que é um mantra, que todo mundo tem que Olha aí, lembrar, tem que fazer então assim, já ó. anota. Vamos anotar. Os Cadê? meus já devem estar aí falando, ai meu Deus, Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios, que são os Isso! quatro povos, né, que originalmente eles vão dar Sim. origem ao povo grego, né? Olha aí Aqueus, se fica. Eólios, Olha aí se fica contrário, né? Dá para ver se acertinho. Ué, tá, dá enfim. para ver. Levanta um pouquinho mais a Aqui, câmera. Fica ao contrário, aqui. Diego. Fica ao contrário, Fica ao né? contrário. Então deixa para lá. Vamos anotar depois. Então, anotem depois. É bom saber que fica ao contrário. Aqueus, Aqueus. Eólios, Aqueus o quê, Eólios, amado? Eólios. Eólios, Eólios. Jônios Jônios e Dórios. e dóricos. Pronto, Dórios. inclusive esse Dórios, inclusive Dórios. esses últimos, né, os Dórios, eles foram responsáveis por dar origem aos povos espartanos. Eles eram muito violentos, Hum, muito agressivos, né? Daí se justifica uma boa parte da agressividade dos espartanos, tá? Então, os hum. gregos, originalmente, eles são muito dispersos um do outro, por questões geográficas mesmo, né? E como a gente está falando em uma época onde as pessoas precisam estar próximas a rios, né, para poder sobreviver, terras férteis, para poder plantar, comer, sobrevivência mesmo. Eles vão se espalhando várias e várias vezes, né? Que na história a gente Sim, chama de dispersão. Eles vão se dispersando aí, procurando terra, né, cultivável. E aí, nesse contexto, que eles vão formar as famosas polis, né? Que são as sim. As cidades-estado da cidades. Grécia. Cidades. Isso. Porque são dos gregos a ideia da democracia. Isso é, Esse início especificamente lá começa. de Atenas, né? O Isso. pessoal tá pedindo para gente fazer um resumo depois e postar no feed. Pode deixar que a Roberta, o arroba dela, Roberta Leopoldino, ou História com Roberta Leopoldino, e o meu de Januário, você já chegaram por aqui, a gente coloca assim, ela no dela, eu no meu, e a gente compartilha para vocês pegarem e acessarem as duas informações. Tá? Então, a democracia, ela parte dessas cidades-estados. Olha, Isso. Porque a... era uma re- necessidade de ser autônoma, de ser independente, né? Não, Hum, a democracia grega, né, a democracia ateniense, ela vale a pena até enfatizar isso. Ela é bem diferente da democracia da gente hoje, né? Mas ela é o sim, embrião do que nós vamos ter hoje de processo democrático, né? Porque na Grécia Antiga, né, em Atenas, para participar dos demos, da democracia, precisava ser considerado o povo. E eis a questão. hum. E em Quem eram os Atenas, povos? eu tava lascada, Quem né? era Porque o mulher, povo? o povo Não era era. homem, mulher Hum, não era não.
Era homem, nascido em Atenas, livre, né? Então, se você fosse mulher, se você fosse estrangeiro, se você fosse escravo, e aí fica um outro adendo, que a escravidão antiga, na Idade Antiga, não é escravidão por cor de pele, é a escravidão Hum. por guerra ou por dívida, né? Então, se você fosse escravo de guerra ou de dívida, também não podia ser considerado cidadão. Então, Ana na Carolina está realidade, perguntando era se lixo só poderia ser homens. Sim, pelo que Roberto só falou, homem, só homens. Isso é bem só legal você homem. falar, Roberta, porque na escultura, olha, anota aí, na escultura grega, a gente vai observar que o perfil padrão masculino, ele será exaltado. Os homens serão colocados sempre maiores do que as mulheres, né? Quando as mulheres são retratadas, que são poucas nesse momento, as mulheres retratadas na escultura grega, elas estavam ligadas às divindades, já que era uma civilização politeísta, né? A mulher vai estar para esse Uhum, campo do isso. efêmero, do divino, e os homens serão exaltados em posições heróicas. Então, a ideia de beleza masculina eram 6 cabeças, a altura da cabeça, tamanho da cabeça vezes 6. Era uma proporção perfeita para a Grécia. Não façam isso, porque vocês vão perceber que ou você tem a cabeça de alfinete ou tem cabeça de balão, porque organicamente isso não Diego, funciona. me Oi, tira uma dúvida. Vamos fuxicar sobre a Grécia? vamos, que a ideia Ouvi da DR dizer, é essa. ouvi dizer que nos jogos gregos os homens jogavam nus. Sim, o corpo, ele era. As religiosidades politeístas, tanto que depois, quando a gente falar futuramente da transição do politeísmo para o monoteísmo, o corpo será castigado. Não havia esse pudor com relação ao corpo. O corpo era matéria, né? Os gregos, essa ideia de roupa, de cobrir as partes íntimas, isso já foi bem depois. Então, era muito comum os jogos, as pessoas, os banhos coletivos, Sim, sim, exaltação para a sim. divindade, as danças, né? Várias danças, a gente se choca hoje com o povo nu, de acordo com a questão histórica, né? De cobrir as É, partes e tudo mais. provavelmente esse pudor veio justamente depois, né, com o domínio do Império Romano, Depois. já no catolicismo, né? Isso, porque quando aí vão dar esse salto, né, praticamente falar desse povo. Os gregos, eles têm uma relação para a religiosidade e o corpo muito fortes, tá? Era tudo muito ligado. Porém, o que era visto, é bom lembrar, era um corpo dito normal. O que é o Uhum. corpo dito normal? Sem faltar um membro, sem ser uma pessoa com deficiência. Então, as pessoas com deficiências, elas eram mortas, né? A gente não tem representação da pessoa com deficiência Sim, na sim. Grécia. A gente tem uma Ah, história, na verdade, de um deus, Aquiles, né? Aquiles, ele é atingido no tendão, né? A força de Aquiles, alguma isso, né, coisa. Aquiles, isso. Mas eles se tornam a pessoa com deficiência. Antes, não. Tem essa Até relação. porque essa questão da deficiência, tem uma pergunta da Cris, eu respondo já. Até porque essa questão da deficiência, a gente está falando de uma época onde tinha muitas invasões. Então, o Uhum. corpo, né, o soldado, porque qualquer pessoa pode se tornar um soldado, né, no momento de invasão. Então, o corpo ele precisava estar bem, né, para poder servir e não ser um empecilho. Então, por isso é a questão da deficiência, né? E não se pensavam em tecnologias que fizessem esse corpo com deficiência possuir potencialidades para combater. Na verdade, eles eram Ah, colocados já de imediato, né? isso. Mulheres, crianças e pessoas com deficiência, esse processo. Outro ponto da escultura importante, que vai permear toda a história da arte grega, é a composição do que a gente chama de beleza. A Renata está por Hum, aqui, ela falou que isso era muito, olha, que a ideia de proporção é muito importante dentro da filosofia estética como perfeição. Isso mesmo, Renata, é importante. Vamos chamar a Renata depois para a gente ter uma DR também. é, Vamos marcar um dia com a Renata. Isso porque esse ideal de belo, que é um ideal grego, um humano, principalmente grego, né? Os romanos vão aprimorar depois, é o que é exigido hoje na sociedade. Então é um corpo simétrico, um corpo que aparenta ser saudável. Inclusive, há um autor chamado Georges Canguilhem que vai falar que a saúde e a doença estão relacionadas à beleza. Isso é muito interessante, até para jogar isso numa redação. Ele vai dizer assim, o que é você estar doente? Você tem que se assemelhar ao que é feio.
ao que é ruim. Sim, E isso é legal até para a gente poder pensar em doenças, por exemplo, do campo mental. Por que é que eu demoro a dizer que a outra pessoa está depressiva ou está ansiosa? Porque são doenças que não alteram o visual de dual, né? imediato em todas as Verdade. pessoas, né? Então, demora Deixa, muito para você ver. deixa eu responder a pergunta da Cris. Responde. Ela perguntou, ela disse assim, que ela leu que no Egito os escravos podiam dar testemunho judicialmente e casar com pessoas livres. Na Grécia também. Então, em qualquer crise, em qualquer momento da antiguidade, você vai ter o escravo, ele sendo escravo para trabalho. Mas socialmente falando, né, em alguns lugares que permitiam, davam a ele esse direito, ele tinha, assim, o direito de participar da vida jurídica, né? Como testemunha, tá? E casar com outra pessoa livre acontecia assim, porque a pessoa quando casava livre não se tornava escravo por casamento. Né? Na antiguidade, escravidão só por guerra ou por dívida, tá? Então você não tem essa ligação sendo feita através de um matrimônio, por exemplo. Então podia casar com Perfeito. uma pessoa livre, contanto que fosse geralmente, né, da mesma camada social. Porque você vai ter aí uma imobilidade, né? Acontecendo de estamento para estamento, tá? Repete, por favor, esses dois conceitos, amiga, para a gente poder anotar. De escravidão Não, de imobilidade social. Você colocou é dois porque, conceitos assim, que eu acho importantes. a maioria das civilizações antigas, né, elas trabalham com a ideia de imobilidade social. Você vai ter a Hum, pessoa nascendo em uma camada, tanto é que eu não falo classe. Classe social é mais moderna, quando você tem a mudança de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Na antiguidade acontecia uma mudança horizontal, na mesma camada. Aí você tinha, por hum, exemplo, um artesão casando com um comerciante ou vice-versa. Mas dificilmente você vai ter, por exemplo, um artesão casando com um nobre. A mudança não vem de baixo para não. cima ou de cima para baixo, né? Ela acontece na mesma camada, tá? E o escravo era o escravo por dívida ou escravo por guerra. Que eu sempre toco nessa parte nas minhas aulas, porque a gente associa muito a escravidão, quando escuta a palavra escravidão, a escravidão que você vê aqui no Brasil, né? A partir do século XVI. Século XVI, e não é, minha gente. A escravidão por cor de pele, por ser negro, ela acontece a partir do século XVI, grandes navegações. Idade antiga, escravo é por dívida ou por guerra. É tanto que na Roma antiga, por exemplo, os vários plebeus eram escravos dos patrícios. E patrícios e Hum, plebeus eram romanos. Os dois eram entendi. romanos, né? E se tornavam escravos porque eu pegava dinheiro emprestado com você, não conseguia te pagar, e aí eu terminaria trabalhando para pagar a minha dívida. O Said está perguntando, e eu acho que é isso, está perguntando, tá afirmando isso mesmo. Ricos só poderiam ficar com ricos em relacionamento. Isso. Para o que a Roberta Isso, falou de isolamento, né? Para imobilidade isso, social, né? Isso, Roberta. isso. Bem, então só para a gente poder ver como é que esse corpo, né, esses sujeitos estavam se relacionando e o quão é rico você trazer alguém de outra disciplina, de outro componente curricular, como história, que está casadinho com história da arte, para observar que a história da arte ela só mostra um lado, que é o lado dos templos, é o lado dos deuses, é o lado do cotidiano. Então, a gente esquece de todo esse outro cenário porque não é estudado, não é visto, não interessava para a Europa contar essa história, contar essa Ah, parte, com certeza, né? com certeza. Existe Tanto todo que um interesse de quem conta a história, né? Existe isso, todo o interesse de fazer valer com muita força o seu pensamento, a sua ideologia, aquilo que ela acredita, né? E hoje em dia, a gente tem a possibilidade de pesquisar, de ir atrás, de muita informação. Está muito fácil se informar, né? Então, você consegue ter uma visão e pegar várias outras e criar, a partir disso, o que você acha que é certo, né? Levando sim. sempre em consideração, pelo amor de Deus, a ciência, né? As pesquisas, as fontes históricas. A Ana Carolina está perguntando assim, então na antiguidade não importava se fosse negro. Se fizesse uma dívida e não pagasse, seria escravo. Exato. Não importava se fosse negro, não importaria se você fosse um príncipe, um rei, uma rainha, não importaria se você fosse um arquiteto, um engenheiro, não importa. A questão é que contraiu a dívida, não conseguiu pagar, vai se tornar escravo. Aí isso vale até para a nossa escravidão, por exemplo, né? Da que aconteceu no mundo, né?
depois do século XVI. A gente teve muitos reis e rainhas africanos que foram escravizados. Mas Sim. isso aí já no século XVI, pela cor da pele, né? Por toda uma Aqui, ó. questão, né? Que a gente vai entrar agora para não confundir na cabeça do povo, né? A Carla Gabriele está perguntando se esse assunto tem no livro do primeiro ano. Eu não sei se a Carla Gabriela é minha aluna ou é sua aluna. Se Deixa eu for ver. do. Carla, tu é minha. É, eu acho que foi minha. Não sei. Então, é para ter, independente se foi minha, se foi sua, é primeiro ano, a divisão de conteúdos, né, feito pelo Sim, MEC. Desculpa, a Luísa. Para quem não vida sabe, eu tô com a real, minha filha oficial aqui e em ao casa. vivo. Estamos todos Eu em tô olhando casa. isso, não. Ó, você é minha A aluna Carla independente Gabriele. Se for do Santa Amélia, se falando do Santa Amélia, tem sim. Deixa eu é do pegar Diego. aqui. É, minha aluna. Deixa eu pegar aqui no material. Opa, quase. Tenho que Ó, Carla, levantar, vou aproveitar que tu tá rapidão. pegando o livro aí. Independente, né? Se for aluna de primeiro ano, você vai ter falando sobre Roma, sobre Grécia, no livro, tá? Do primeiro ano. Eu trabalho no Santa Amélia do Tabuleiro, tá lá. É no primeiro módulo, inclusive, tá? Você acha falando sobre isso. Agora não especifica falando sobre a escravidão, por guerra, por dívida, né? Porque já subtende-se que você já viu isso lá no sexto ano, certo? Mas Gente, eu sempre menciono isso. então, quem for do Santa Amélia tem no livro, é o capítulo 4 do módulo 1, do caderno 1, né? Mas esse assunto do segundo, da pessoal do Estado, não tem. No livro de artes não se encontra essa parte necessariamente específica. Por quê? A gente tem um processo aqui, eu e Roberto estamos pensando em assuntos recorrentes a Enem e vestibular, tá? Então a gente não Isso. está seguindo o livro da escola X, o livro da escola Y. Mas E saiba nenhuma que linha esse assunto cronológica, vai né? cair. É, a gente está começando por Grécia e Roma, né? E amanhã a gente pode começar por outra parte. Mas saiba que esse é o momento da gente começar a entender as grandes civilizações, que você está Sim. nesse conjunto de grandes civilizações. Hoje a gente vai falar de Grécia e de Roma. Estamos falando da Grécia, né? Espero que dê tempo de a gente falar de Roma, se não na sexta-feira a gente fala de Roma, né? Não tem, É só me assim, chamar. É só me chamar. Eu estou muito dada. Tá me chamando, eu tô indo. Não precisa sair o de casa. Said está perguntando se a gente pode indicar algum filme ou um livro sobre escravidão. Sobre Said é escravidão. É, o Said é meu aluno lá, que lá de nome Atalaia. legal. Que nome legal. Said, em relação à história, eu te Aqui, indico olha. 12 anos de escravidão. Sim, 12 anos de Muito escravidão é bom. maravilhoso. Muito É bom. maravilhoso. Agora, essa escravidão, ela é do século XVI, tá? É a escravidão africana, certo? Aí O pessoal do terceiro sobre. ano vai ver isso sim. Já está vendo, na verdade, agora comigo. Nesse exato momento, comigo com a Roberta. Desculpa, Roberta, continua. Não, eu estava indicando 12 anos de escravidão. E tu, Diego, indica alguma coisa? Não é sobre escravidão, mas é sobre tragédia grega, que é Édipo Rei do Sófocles, tá? Então, o Sófocles vai escrever Édipo Rei, que é uma história maravilhosa. Vou dar aqui um spoiler desse livro, que quem não leu, opa, olha, o tripé caindo com tudo. É basicamente a história de um rapaz, de um rei, né? Que a esposa está grávida, ele vai lá buscar no oráculo, que a gente sabe que foi na Grécia que surgiu o teatro, né? Claro, o teatro clássico, tá, gente? Com os gêneros drama e Ai, comédia, comédia. tragédia e comédia. E eu vou explicar rapidinho qual é a diferença de tragédia e de drama, tá? Mas isso aqui é uma tragédia grega. Então, o rei tem um filho, a esposa está grávida, e ele vai buscar lá o oráculo, né? Que é um lugar ali, quase um Google, mas voltado ali para as questões mais místicas, né? E o cara do oráculo diz assim: olha, esse cara vai matar você. Esse seu filho já vai nascer e não presta. Vai matar você. O que é que acontece? Quando a esposa tem o filho, tem o bebê, ele pega esse filho e joga no rio. E esse filho é criado em uma outra região, né? Que é contra o rei. Moral da história. Conta o final, conto porque esse texto é enorme, gigantesco. Não é tão grande assim, não, mas a conversa é boa. É, esse cara cresce, mata o pai, e o pior, ele se apaixona pela mãe, né? E sem saber que era mãe. Então, aí vem também o complexo de Édipo, que a gente fala na psicologia, né? Então tem toda essa
O oráculo é o vidente dos gregos, sim, né? Não só dos gregos, né? Mas nas religiões politeístas, né, Roberta? Tinham muito essa ideia É, dos oráculos. Então, é tanto que se você assistir os Vikings, por exemplo, né, tem alguns homens lá que servem como oráculo, né? Então é muito comum nos sim, povos politeístas, né? 300 também fala um pouco dessa coisa grega, das lutas gregas, né? 300 de Esparta, né? Espartas, Sim, sim, é, né? sim. Fala Eles assim. falam Na disso. realidade, ele foca, o filme 300, ele enfoca uma guerra, né, dos espartanos, tá? Mas Sim. é bem interessante. Ele se atém Então, a muitas coisas, questões históricas. então, dentro do teatro grego, né, que a gente vai pensar na comédia e na tragédia, dentro da tragédia vai ter um subgênero chamado drama. E aí, qual é a diferença da tragédia e do drama? Imagina que a tragédia é algo macro. Vamos dar um exemplo aqui, né? Do Covid-19. O Covid-19 é uma tragédia, é macro, é o mundo todo está nesse processo, estamos todos dentro de casa, trancadinhos, só saindo. O que é o drama? É um micro, então é uma família que está passando por essa situação. Então, por exemplo, como é que o professor Diego está se dando com essa situação? Como é que a professora Roberta está dando com essa situação? Isso faz parte do drama, é micro. Então, o tragédia, eu dou sempre exemplo, a tsunami vindo, né? O drama, a família que está tentando fugir da tsunami. Ele é micro. Alguns filósofos vão dizer, a Renata, se estiver por aí, pode me ajudar, que sociedades mais desenvolvidas tendem a preferir o drama e sociedades menos desenvolvidas a comédia. E aí a gente pode pensar um pouco no que é que o Brasil, sempre fala isso, né? Prefere ser tragédia e comédia. Porque a tragédia vai sempre pedir uma resolução de problema. É por isso que eu sou tão viciado em Netflix e você também, jovem. Porque a gente quer sempre resolver um problema. E a Netflix é justamente por isso. São vários dramas, né? Agora, cuidado, nem todo drama é triste, tá? A gente tem vários dramas que são engraçados. Várias situações que são engraçadas nessa situação, tá? Mas ela pede uma resolução de problemas. Vamos dar o exemplo, sei lá, estou assistindo The Walking Dead. Então, a nação está zumbi, as pessoas estão correndo. É comum que você vá assistir isso e vai dizer assim, olha que pessoa burra, eu sairia pela janela. Aí eu mataria fulano. Aí eu ia por... Você tenta resolver problemas a todo tempo. E aí, Isso. o que é que a Netflix faz? No momento em que você espera a resolução desse problema, ela encerra o episódio para que esse problema seja resolvido no próximo episódio e surja um novo problema. Cada dia passa, só vai para cima. Não entendeu? Só o professor mesmo para Alguém mim. perguntou aí eu vi Hum, aqui. Eu chego perto assim para ler, porque eu sou cega, viu, minha gente? Teimosa para não usar óculos. Ó, os 300 realmente existiu, né? Os 300 de Esparta. Sim, foi uma sim. guerra, né? Travada entre Esparta e o expansionismo quase que não sai. De Xerxes, né? Da Pérsia, tá? Então, realmente, houve um confronto. Eles perderam, né? Porque o poderio militar dos persas era muito, muito grandes, né? Então, não tinha como lutar contra eles, tá? Mas existiu Mas sim. existiu. O outro gênero do período grego é a comédia. A comédia, ela exige não a resolução de problemas, mas o esquecimento dele. Isso pode ser muito perigoso. Tanto que no período romano, a gente tem a ideia do pão e circo, né? Sim, Pão e a circo, então, política da do pão em comida e da si. lazer, a política do pão e circo. Então, porque a comédia ela é utilizada para você esquecer o problema. É claro, isso eu estou falando de uma comédia inicial. Hoje a gente tem os stand-ups, a gente tem já umas comédias satíricas, né, onde tiram ondas e problemas sociais. Mas se a gente for parar para pensar, é muito mais fácil você fazer alguém chorar do que rir. Aí eu falo isso Ah, porque com eu acho que certeza. não, né? Porque se a gente for fazer uma reflexão das piadas que a gente ouve, a gente vai sempre pensar que ela vai perder a graça. Porque a gente está rindo do cabelo, da cor de pele, da orientação sexual, da idade, do regionalismo. Então, tanto que os Defeito, né, de times alguma coisa que tem no é corpo, né? E a pessoa vê de como defeito. características, às vezes, que a gente não tem, né? E a gente ri da característica do outro, ou aquela velha história que eu falo na sala de aula do bullying que acontece. Ah, mas ele é gordinho e tira onda por ser gordinho. Quem sabe esse gordinho está tirando onda por ser gordinho, porque é uma forma de se proteger. Então eu vou rir de mim mesmo
para que alguém não fale isso, né? Então, está falando, cada jornal fala crescimento do número de mortes do coronavírus. Isso é verdade, né? Então, a gente está vendo que essa pandemia está se alastrando, então o melhor que se faz é estudar em casa, ficar com a gente no seu cantinho, né? Então, volta para a comédia para a gente poder adiantar esse processo. A comédia refletida, ela gera a não graça. É por isso também que os espetáculos de comédia, eles têm um tempo para piada. Então, o cara conta uma piada, a menina conta uma piada, e antes de você terminar de rir, ela já inicia outra. Ele já inicia outra. Isso não é não pensado, isso é muito racional. É para que o público não racionalize o que foi dito. Porque se você vai para um espetáculo de humor, onde cada piada é contada e demora um tempo para contar outra, é possível que o público perceba que perdeu a graça porque ele racionalizou. E aí não vive orgânico, tá? Então, isso é uma característica. Então, já falou até aqui, se você chegou agora e caiu de paraquedas, já falou da Grécia, Roberta já falou das relações dos escravos, das polis, falou da escravidão por dívida, não foi? Por dívida e Isso, pelo quê? por guerra. Por dívida ou por Escravidão guerra. por dívida, por guerra. Roberta falou também que não tinha naquela época uma classificação de escravidão por cor, naquele momento. Isso vai acontecer no século, né? Não tinha isso ainda. A partir do século XVI. Isso no mundo todo, no século XVI, já, amiga? Isso, no mundo todo, No mundo todo, né? Porque é quando acontece as grandes navegações, né? Mas eu ia falar agora. Ah. Que bate muito com a descoberta /roubo /invasão do nosso país, né? Casa muito com essa... do Brasil, né? Com a descoberta do Brasil. Lençol, foram lá e pá, né? Foram lá e tropeçaram e descobriram. acharam o Brasil, Uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o que a Roberta falou é sobre a pintura grega. Então, quem já assistiu Hércules, levanta a mão. Eu. No desenho do Hércules, a gente pode ver que na abertura são mulheres cantando em vasos. Né? A abertura do Hércules são essas mulheres cantando e elas pulam de um vaso para o outro. E isso vai ser muito encontrado. Uma característica da pintura grega é que ela vai ser pautada nos vasos e elas contam o cotidiano ou os rituais. Lembrando que o vaso é um artefato sagrado e ritualístico. Era ali que a gente colocava flores, comida, vinho, né? Para as divindades nessa religiosidade politeísta. E os gregos serão os primeiros, assim, que a história clássica conta, a transformarem os deuses em humanos. Porque, por exemplo, a civilização egípcia, eles tinham formatos de antropozoomorfos. Então, metade homem, metade animal. Né? Então, é uma águia, né? Ai, que bom. Vai lá, Roberta, fala. Os gregos, eles têm, religiosamente falando, né, a característica dos seus deuses se assemelharem ao ser humano, né? O que é uma visão muito, muito louca, porque a ideia deles era justamente mostrar que eles, né, enquanto civilização, eles estavam muito perto dessa divindade, desse endeusamento, né? É tanto que você vai ter deuses e semideuses, né? Sim. E os semideuses nascem porque os deuses têm luxúria. Tem desejo, Isso. tem amor, tem raiva, tem ódio, né? E aí eles terminam se apaixonando por pessoas normais, né? Seres humanos, e geram os semideuses, né? Sim. Mas é a ideia do grego se aproximar dessa divindade, tá muito próxima ali do Deus com o ser humano, e não é qualquer ser humano, né? Eram os gregos, aquela proximidade. E aí, tanto que a Igreja Católica, né, enquanto instituição, é bom deixar isso claro, em um período medieval, quando ela faz essa conversão do poli para o mono, se você for observar, alguns pecados estão relacionados a algumas características dos deuses gregos e romanos. Isso. Né? Então, luxúria, inveja, cobiça, avareza, né? Os pecados capitais, né? Porque os deuses, eles tinham isso muito humano, né? Essa vontade, esse desejo muito humano. Vale lembrar também que, aí às vezes eu pego um aluno pensando assim, tá, Roberta, mas por que tem tanto a ver, né? O catolicismo com o Império Romano, porque muitos não fazem associação, né? Pensa em Roma só na Europa, só na Itália, né? Não pensa que Roma era imensa na antiguidade, chegando até mesmo o território onde nasceu Jesus Cristo, né? Uhum. Aí não consegue fazer essa ligação do catolicismo com o Império Romano e com os gregos. E quando a gente fala do Império Romano, imagine que os povos foram dominados pelos romanos, né?
Inclusive os Sim, próprios gregos, né? Então tem uma mistura aí de deuses gregos com deuses romanos. E, romanos. consequentemente, as características deles vão passar para o catolicismo, quando ele surge, né? Mais lá na frente. Que tudo isso que a gente está falando é antes do nascimento de Cristo, né? Que fique bem claro. A gente está falando de tudo acontecendo aí antes de Cristo nascer e antes mesmo do catolicismo ser aceito como religião por Roma, né? Isso. O Sérgio está falando se a gente pode falar da Santa Inquisição. Pode, mas ele está no espaço-tempo mais Século longo. A gente vai XV, falar assim. XVI, XVII. Então a gente vai Deixa eu falar, a gente bota falar, na acredito que listinha na outra para jogar na semana DR. a gente vai jogar nessa DR. É, Isso. você estava falando dos povos, né? Equeus, aqueus, Aqueus é um mantra, é um mantra. é um Faça assim, mantra, ó. vamos lá. Aí você pensa, aqueus, Aqueus, eólios, éolios, jônios jônios e dórios. e dórios, né? Ótimo. Repete. Aqueus, né? Ônios, jônios, Eólios, eólios, jônios jônios e e dórios. dórios. Eu falo isso porque as colunas gregas têm relação com esses povos, né? Uma das Exato. características principais, puxa aí a arquitetura agora grega, ela vai ser, a arquitetura grega, ela é marcada pela construção de templos, né? Uhum. E esses templos, eles serão em formatos retangulares, não esqueçam disso, porque os romanos que vão trabalhar com formas circulares, os gregos trabalham com formas retangulares. Isso tem muito a ver com a formação do povo. Eles são exatos, equilibrados, simétricos. Então tem essa linearidade muito definida, muito marcada. E os templos serão destacados a partir das suas colunas, né? Colunas dóricas, jônicas e coríntias. Né? A gente começa com os dórios, os jônicos e os coríntios. Então a primeira será as dórias. Oi? Tá vendo? A Tá vendo? história aí, ó. Olha a história, tudo juntinho. Os dórios serão mais simples, assim, as colunas dórias serão mais simples. Elas terão um formato de sustentação, né? Ela tem poucos detalhes, serão grossas e altas, né? Com base sólida mesmo. Isso Tem uma séculos teoria. tem, Posso falar? Eu pode, tenho uma deve, teoria. deve. Porque os dórios, eles eram os mais violentos, mais agressivos, né? Desses quatro povos Hum, aí. Então, a teoria minha, posso estar errada. Eu sim, acredito que a questão de detalhes, de arquitetura deles era mais simples, mais grossa, me perdoe assim a expressão, porque também era sim, muita invasão, né? Então precisava reconstruir isso, rápido, precisava ser uma coisa rápida, né? Para não demorar no sim, processo de reconstrução, né? Eu acredito. isso. Então, jônico, dórico, né? Aí aqui tá datado, eu fiz uma pesca, porque eu sou uma pessoa super de humanas, então quando eu trabalho com números e letras ao mesmo tempo, é muito comum me confundir. E nesse espaço Ah, de história, um algarismo que a gente erre, né? A gente corre errou tudo. o tempo em mil. Então, a É, coluna simples, não possui base, a gente vai ver, depois eu posso mandar materialzinho para vocês, né? Então, fica datado do século VI a metade do século V antes de Cristo. ó, Né? eu já estava olhando, mas queria É dizer. antes de Cristo, tá? A Antes segunda, antes, pelo amor de Deus, Cristo não existia. Eu estou falando de 600 a 550 anos antes de Cristo. Os segundos são os jônicos, né? A gente vai pensar nos jônicos, agora com a estrutura um pouco mais elaborada, elas são mais altas e elas têm as superfícies esculpidas com linhas de cima para baixo. Então tem aqueles traçozinhos muito bem definidos, né? O povo dórico, aí a gente pensa no século V também, a partir do século V antes de Cristo, já que o outro estava na metade. Lembrando, né, que na história antes de Cristo ela é decrescente, né, amiga? isso. Por isso que eu estou É. falando assim, o século VI antes de Cristo, agora eu estou falando do século V antes de Cristo, para você não ficar assim, oxe, que loucura, vem depois, mas É, vem de trás século para frente. V, vem de trás para frente, século V antes de Isso. Cristo, né? Onde fica ali aquela região de Atenas, banhada pelo mar Egeu, então tem essa relação do povo jônico. E o último é a ostentação coríntia, né? Que a gente fala mesmo da ostentação, a gente diz que os dóricos eles são simples, os jônicos essenciais e os coríntios ostentadores.
Porque o que é uma ostentação na história da arte? É quando isso perde uma função utilitária e passa a ser uma função decorativa. Exemplo, Ornamentação. isso na ornamentação. Então, eu tenho uma capinha de celular que tem por função proteger o celular. Agora, eu posso ter uma capinha de celular com diamantes. Os diamantes são ostentações, porque eles não vão proteger mais Eu ou acho menos do. desnecessário, é só mandar pra É, mas, gente, né? Pra mas quem se tá quiser, botando pode uma capa no mandar, né? celular. Manda o nosso enderecinho aqui. E eles são a cidade, ai, desculpa, o povo corínthio, ela é rival do povo de Atenas. Isso eu anotei aqui porque é muito pro campo da história, me corrija se estiver errado. E aí tem esse luxo e o alto poder aquisitivo, por isso que a gente vai colocar agora, olha o que a gente falou de antropomorfas, formas de homens, zoomorfas, formas de animais, e agora a gente vai entrar com um novo conceito, que é de fitomorfas, que são formas de frutas, folhas, natureza como um todo. As fitomorfas. Já ouviu falar nessa? E- Não, Fito, nunca. fitomorfas, né? Que vem da fito, P-H-I-T-O, de planta. A farmácia com pH tem essa relação. As fitomorfas são essas figuras de folhagem, no caso naquela época, o louro, o trigo, na parte Entendi. da medieval, uvas, são quando eles começavam a esculpir essas figuras para representar muito a abundância, a riqueza. É bom lembrar que a riqueza estava relacionada também à alimentação, né? Né, Roberta? Ah, é. Eu costumo dizer, lá, mais para o Império Romano, para falar a verdade, né? Que Isso. atingiram a expansão máxima, né? Territorialmente falando. Que eram tantas invasões, tantas conquistas, tantas vitórias, que criou-se o hábito em Roma. Não sei se você já ouviu falar disso. Que os soldados romanos, eles invadiam as cidades, faziam o saque, né? A pilhagem com Hum, P. Faziam a pilhagem, aí quando voltava para Roma eram recebidos com festas, com honras, com glórias, e aí rolava um banquete. E os soldados hum. romanos no banquete lá, comendo, deixa eu tirar aqui, comendo, e do lado um vasozinho, né? E aí eles comiam, depois chegava lá e vaso, Vomitava. vomitava, depois voltava para comer de novo. Por quê? Porque eles eram os vitoriosos, eles tinham comida em abundância, né? Eram ricos, então podiam se dar o luxo de estragar, né, essa comida que tinha em grande quantidade, porque tinham saqueado os outros povos. Hum. E aí é muito importante a gente ver como alguns costumes que nós, seres contemporâneos, temos na nossa sociedade é herdada desse povo, né? A gente não mudou nada. Olha o que a gente está falando aqui. A forma de construção é a mesma. A forma de beleza que a gente está pregando ainda é a mesma. Né? Um corpo, tanto que é um ditado, né? Quando vê um rapaz bonito, e é quase sempre quando a gente vê um rapaz bonito, já assim, fulano parece um deus grego. Né? Grego. Isso é algo, mas é para o homem. A mulher, quando ela é bonita nessa nossa sociedade machista, ela vai ser objetificada, então ela é gostosa. A gente já troca o poder por uma vontade, por um Ah, desejo, né? De Maria. pegar e passar. Isso é bem, bem forte da gente pensar. E É bem- agora a Roberta traz essa relação do dinheiro com muitos para alguns, muitos para poucos e pouco para muitos. Né? Então, as pessoas com mais dinheiro, elas comiam e vomitavam, não estavam nem aí. Ninguém pensava em partilha. Ninguém pensava nesse Não, processo de jamais. dividir Não, eles eram os ganhadores e que se danem, né? E aí a gente pode fazer uma relação agora com esse pessoal imundo que está aí, estocando álcool em gel, estocando Não é, papel minha gente. higiênico, Faça estocando... isso não. Faça Porque isso não, assim, que quando você... você estoca, você faz com que o dono do supermercado, da vendinha, aumente o preço, porque a procura está grande, né? Ele dá oferta à procura, né? A procura Isso, está grande, então ele vai aumentar. E aí você pode pagar R$ 20 por, sei lá, 500 ml de um álcool em gel, mas a gente que não pode, né? E se não tivesse todo isso. mundo estocando, as pessoas poderiam ir lá e comprar pelo preço normal, né? Infelizmente, Se- estoque não, compra essencial. Se precisar, sai de novo depois. E vai fazendo isso. E isso é uma cultura grega, né? Romana, principalmente, né? De estar assim, eu não Isso estou é pensando muito em romana. ninguém, eu estou fazendo a minha vida. Agora, bora lá, né? A gente falou já de tudo isso. Eu acho que hoje a gente não vai falar de Roma. Faltam 15 Rapaz, minutos para acho terminar que a não. nossa live, né? Como é que tá Que essa luz bom. aí, tá boa?
tá boa. Quer dizer, eu com essa luz que eu tô aqui, eu não consigo ver quase nada do que tá do outro lado. Mas eu tô lhe vendo bem. Na Tá? minha. Cadê? Ó? Tô lhe vendo bem, tô lhe vendo bem. Depois que eu saio daqui, eu saio com. Não sei você, mas depois que eu saio dessa luz, acho que com piscando assim, meio cego, né? A pupila fica assim, bem dilatada. Dilatadona, pelo amor de Deus. Quais Ai, filmes retratam a história do Império Romano? Isso já podemos deixar uma deixa, inclusive, para a nossa próxima aula aqui. Mas a gente quais? traz Fala um. indicação de filme, de Pronto, livro, vamos, né? vou anotar isso aqui para não Bota aí. esquecer. Santa Inquisição e filmes. Agora, o que eu Vai queria anotar? falar para vocês, vou anotar. Deixa eu pegar aqui. O que eu Boa queria falar? tarde, Boa tarde, Alcides. Alcides. Oi, Everton. O que eu queria falar para vocês é como é que eu posso pegar colocar aqui, um tema desse e aplicar numa redação, por exemplo. Porque a gente sabe que a competência 2 e 3 da redação, que eu acho isso incrível, o povo vai estudar redação, aí acha que é só estudar redação. Não é, meu amor, não é só saber escrever, não é só saber ler. Tem duas competências que pedem para que você tenha o repertório sócio-histórico-cultural. E é por isso que Roberta e eu estamos aqui, né? Essa competência ela é muito importante, porque ela te garante 500, né, são 200 pontos cada uma. Então, se você vai bem nessas duas competências, 2 e 3, você já está aí garantindo 400 pontos na sua redação. Então, é muito importante que a gente tenha. Por isso que quase sempre a gente vai estar pensando nesse tema, a grande civilização Grécia. O que é que isso que Diego e Roberta está falando aqui, pode ser utilizado numa redação, né? Primeira coisa que a gente pode pensar é em temas que falem sobre corpo e saúde. Quando a gente pode pensar que a beleza está ligada à força, a beleza está ligada à posição social que essa pessoa ocupa, né? A saúde está ligada à beleza, isso é um ponto muito importante. Outro tema que vem agora na mente, vocês podem estar até jogando proposições de temas para a gente poder ver aqui como é que a gente poderia incluir a Grécia, né? É falar de democracia, né? Falar de como é. Isso, eu ia dizer Não é, Roberta? agora. O falar sobre democracia na antiguidade hoje, né? É como o carnaval, minha gente. Todo ano tem uma questão no Enem. Todo ano tem. Uhum. E geralmente fazendo esse comparativo mesmo, né? Entre a democracia na antiguidade e a democracia nos tempos de hoje. E assim, vale falar que pode até fazer um comparativo não só com esse momento, viu, Diego? Mas pode pegar a democracia na Idade Antiga e hoje Uhum. e pegar e falar sobre a proposta de. Me corrija aí, Renata, que eu sempre erro os filósofos, se ela estiver por aí. É o Barão de Montesquieu, que é a divisão tripartite, que ele coloca o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E aí, nessa pandemia que o mundo está vivendo hoje, pode-se fazer uma relação dos três, por exemplo. Sim. A gente tem aí algumas ações e reações. O presidente, né, do Brasil toma algumas decisões e o Senado vai lá e age contra as decisões dele, por exemplo. É a Uhum. característica mais viva do governo tripartite. Você está vivenciando isso na prática hoje em dia. E também é uma característica do governo democrático. Então, pode-se Uhum. ter essas três relações em uma só questão, por exemplo. Essa questão seria, lógico, de nível alto, né? Porque o Enem Sim. trabalha com níveis, Com os essa 3 questão seria níveis. uma questão de nível alto. Mas Isso. é uma possibilidade. O senhor Pedro está falando dos sofistas e a relativização da verdade. É um tema também que entra A assim Aurora Blossom. nesse processo. A Aurora Blossom, a Mara alguma coisa. Mara está perguntando se Valeu, os Renata. alunos do primeiro ano vão precisar fazer o Enem. Não, não precisa fazer o Enem. O que é que eu aconselho para os alunos do primeiro ano para já começar a ter um costume? Na verdade, eu já aconselho para o nono ano. No site do INEP, no próprio site do INEP, tem as provas antigas que você pode baixar por PDF e você baixa a resolução. Então, tira um momento para você ir respondendo essas provas. Depois você pode ir cronometrando, tentando entrar no tempo. Então, falando assim, olha, pai, mãe, tia, avó, com quem você mora, diz assim, olha, eu agora não posso sair daqui. Eu vou ter essa hora de 4 horas para poder fazer essa prova, 3 horas para fazer essa prova, mas isso é com o decorrer do tempo. Tenta indo por blocos. Eu aconselho sempre assim: pega uma prova, responde do jeito que você tá. Responde.
vai pegar o gabarito e dar uma olhada no que é que você errou. Aí, a partir do que você errou, você já sabe que aquilo que você errou é porque não está tão claro na sua mente, porque você não estudou ainda, né? Ou então você ainda não viu, porque Essa, você está no primeiro ano, né? Você pode também não ter essa visto ainda. tática, essa tática do Diego, eu usei quando passei no concurso do Estado. Eu Sim. não estudava Falar nisso, tanto. educação.l está aqui, oba! Tudo Eita bom? lá! Eu usei quando eu estudei para passar para o Estado, porque eu consigo compreender melhor com questões, com exercício. Então, só um minutinho. Então, eu aconselho também a mesma coisa. E assim, seguir um ritmo, né? Tem que se criar um ritmo de estudo, Precisa. pelo menos 2 horas por dia, né? Principalmente quem já está no segundo e terceiro ano, né? Para tá batendo ali na porta já o vestibular, o Enem, né? O INEP Eu acho falou que que não vai alterar a data do Enem, então isso é uma coisa muito foi importante. E é por isso que nós estamos aqui. Porque, meu amor, se o Enem não vai alterar a data do INEP, por que é que você está alterando a data dos o seus seu estudos? ritmo de estudo. Né? Verdade, Você é verdade. médico? Você está desenvolvendo a vacina para o Covid-19? Não, né? Então, pronto, não tem motivo para não estar estudando, né? Porque se você estivesse aí badalando em algum lugar, ainda eu entendo. Mas nem isso você está fazendo. Então, sente a bunda no sofá e vai estudar. Gente, quero cursar História e Sociologia na facul. Vocês podem me ajudar a decidir? Olhe, vamos lá. Monte, rapidinho, Alcides, deixa eu ver. A Renata disse assim, sim. Monte Ezequiel e É os Três Poderes, isso que a Roberta falou. Montesquieu. Montesquieu e os Três Poderes. Se a gente Tem que pode fazer lhe direitinho. ajudar, você quer cursar História e Sociologia na faculdade, se a gente pode ajudar você a decidir? Olha, amado, a gente não vai poder dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo, porque eu acredito, não sei, Roberta, mas eu acredito que tudo na vida é um teste, é uma tentativa, Eu mas você acho. já está em duas áreas maravilhosas, assim. Maravilhosas, Eu tanto acho. História quanto Sociologia. Se você quisesse fazer arte também, eu ia estar lhe dando maior apoio, mas eu não vou plantar essa ideia na sua cabeça agora. E Tô brincando. se serve de consolo, foi Alcides, né? Se serve Foi. de consolo, Alcides, eu fui fazer a inscrição na época que eu passei no vestibular. Eu ia fazer para jornalismo. Antigamente se fazia Hum. inscrição na Coppev. Você lembra, Diego? Isso, Você é PSS, eu novo, sou do não vai lembrar PSS. nada. Eu fui do último Era. PSS. Ah, então você não é tão novo, não. É, Aí não, eu tô fui fazer a não. inscrição na Coppev, eram as filas e ficavam os cursos lá para a inscrição. Eu estava na Isso. fila de jornalismo. Só que eu queria muito fazer jornalismo e não sei o que foi que me deu na hora que do lado era a fila de história. Eu olhei assim, adorava o professor de história que me dava aula no cursinho, o professor Luciano, um excelente profissional, me fez assim me apaixonar por história. E eu olhei para a fila do lado, eu disse, rapaz, será? Pulei, dei um pulo pro lado, fiz a inscrição, passei, fui a segunda colocada em história na Olha época. Meu aí. marido foi o primeiro. Ah, olha, ela ainda fez história e E, ainda conseguiu o marido. tá vendo? Aí, Deu pra quem fazer sabe pacote aí, só, né? Auxílio, você pode encontrar a pessoa amada no seu Não me curso. arrependo. Apaixonada, Né? apaixonada, apaixonada. Eliandro! Então, você, Bem-vindo, meu a gente amor! pode ajudar você a. Sim, uma dica que eu lhe dou para você estudar, para você decidir se você quer sociologia ou história, é acessar a faculdade e olhar a grade curricular. Né? Você Isso. pode olhar assim, o que é que você vai ver no curso de História, o que é que você vai ver no curso de Sociologia, mas calma, porque na universidade, não sei se você vai fazer federal, espero que você faça federal, porque nós somos a favor da escola pública, Com da universidade certeza. pública e de qualidade, né? Nós aqui somos, eu e Roberta, somos alunos de escola pública, né, em algum momento, O damos aula em escola Faulândia. pública, nos formando, o Faulândia, a história se torna algo incrível, mas depende de como ela é contada. Isso mesmo. Roberto, eu queria história, mas me inscrevi para geografia e deu certo. Olha aí. O Eliandro Ai, tá queria vendo? história, mas deu para geografia e acabou amando. Então, é um teste. Agora, E dá uma olhadinha fica. na grade para ver o que é que você tem curiosidade de assistir, mas não fique preso a isso, porque na UFAL você tem como assistir aulas de outras disciplinas, pagar algumas eletivas de outros cursos até. Eu mesmo Isso. sou de dança e paguei alguns cursos, algumas matérias na medicina, paguei algumas matérias na arquitetura, paguei algumas. Fui escolhendo o que é que poderia acrescentar na minha formação e fui estudando e fui acrescentado no meu currículo, tá? Gente, olha, só Exato. para E finalizar esse uma negócio dica, da Grécia, né? Desculpa, Roberta.
Não, ia só comentar do Eliandro, que ele disse que não sabia que ele queria. Sim, Ele é um professor de geografia, um querido, um fofo, um espetáculo. sim. E eu não sabia que ele queria fazer história, repare mesmo. E ele se encontrou Olha, na vendo? geografia e tá aí, está sendo um dos melhores Isso. professores que eu já vi na minha vida de geografia. Olha aí que maravilha. E é isso, é arriscar. E outra coisa mesmo, vocês estão numa era onde a gente pode ser mil coisas, né? A gente não precisa ficar Exato, preso a minha alguma gente. coisa assim. Na época da gente, a gente, assim, claro, nós não somos tão velhos assim, mas era isso que a Roberta falou. A gente ia para uma fila de um PSS, já tinha que ir decidido, já tinha que saber o que é que ia fazer antes de fazer o Enem, antes de fazer o vestibular, o PSS. Vocês não, vocês se preocupem agora em estudar para fazer a prova. O Enem é maravilhoso por conta disso. Se preocupe para poder arrasar na prova. E depois Isso. a gente pensa em qual curso escolher. E outra coisa, pode migrar. Dentro da universidade tem migrações internas, né? Tem transferências internas, tem transferências externas. Então, olha, mas vai ser ótimo você ser professor. Vai ser, olha, a melhor profissão do Diego, mundo é assim, ser assim, assim. professor. Ainda não é tão valorizada, mas a melhor profissão do mundo é ser professor. A gente ama. Ah, é Vamos bom demais, minha gente. finalizar. Olha, mestre, são duas e cinquenta Já? e cinco aqui. A nossa live só dura uma hora. Nós temos só 5 minutinhos. Então, vamos recapitular o que a gente Isso viu aí. hoje na sexta-feira no mesmo horário? Sim. Sexta-feira, 2 da tarde, aqui. Então, hoje, a gente falou sobre Grécia, aprendemos sobre polis, democracia, povo, falamos um pouco sobre a escravidão, falamos sobre essa relação do corpo com as divindades, falamos sobre padrão de beleza, né, como é que esse padrão de beleza se dava. Roberta falou das questões das guerras, das ocupações dos povos, né, do embrião da democracia. Eu falei sobre pintura, a gente falou sobre arquitetura, né, sobre os templos gregos. Então, tudo isso foi o que a gente viu agora em uma hora. Então, só para vocês recapitularem. Se ficarem com dúvida, não Bia, tem problema. A Fabiana está falando alguma coisa, vou ler Fabiane. já. Ela disse o quê? A Fabiane disse que fez pedagogia e pagou Sim, eletivas de história. Ela ama olha aí. lecionar história português porque é professora polivalente, né? Polivalente, guerreira As polivalente da lutadoras pedagogia, guerreiras. maravilhosa. Maravilhosa. A gente só consegue fazer um bom trabalho Shishimura. se as pedagogas fizerem um bom trabalho. Então, a elas a gente Com deve. As melhores turmas são das melhores pedagogas, né, Roberta? A gente não tem certeza. quase nenhum trabalho quando chega pra gente que a base já está Ah, construída. e os Oi. pedagogos surgiram onde? Na Grécia. Na Grécia, né? A ideia de lecionar, a ideia de transmitir para o Isso. outro, de ter um mestre. Olha aí, a cereja do bolo da nossa live de hoje. Então, se você achou que a gente não ia aprender nada hoje, olha o quanto de conteúdo a gente deu em uma hora. Essa live vai Verdade. ficar salva até amanhã. Então, se você não entendeu alguma coisa ou quer anotar algumas coisas, é só voltar aqui, acessar na live que ela fica salva até amanhã. Tá com alguma E qualquer dúvida? Sim, desculpa, Roberta. coisa, aí, qualquer coisa, adiciona aí no Instagram da gente, Era né? isso que eu ia falar agora. Para quem não me Arroba conhecia, Roberta Leopoldino, maravilhosa, professora de História, né? E eu, de Januário, professor de História da Arte e Literatura. Hoje, falando mais com a História da Arte, mas alguns temas a gente vai focar mais em grandes escritores, a literatura no Brasil, essas coisas todas, a literatura brasileira como um todo. E aí vocês podem seguir e mandar mensagem no nosso direct, não tem problema, tá? Agora só tem um pouquinho de então tá. paciência para a gente poder responder, né? A gente demora um pouco nesse processo, mas a gente vai respondendo sim. E na sexta-feira, Isso, tá. e aí, caso não queira mandar ou esqueça alguma coisa assim, anota essa sua pergunta, que sexta-feira, às 2 da tarde, Roberta vai poder ficar comigo na sexta-feira, 2 da tarde? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa planejada para sexta. Ai, não. Eu achei E que eu ia não, sair, mas não. Eu não. vai não sair. Então, sexta-feira, 2 da tarde, eu estarei com Roberta. Essa live está sendo transmitida aqui no meu perfil, porque não sei o que é que aconteceu no meu Instagram, que toda vez que alguém me chama para fazer live, fica escuro, o povo só me ouve, né, Roberta? Mas a gente Mas eu vai vou resolver. tentar chamar para ver, né? Pronto, a gente pode fazer esse outro teste para a gente poder fazer a live no perfil da É. Roberta. Ó, já está aparecendo aqui, 27 segundos restantes. Vixe, Maria. Beijo. Beijo, Obrigado, beijo, beijo. Roberta. Obrigado, Obrigada, Di. Obrigada, gente. gente. Tamo junto nessa quarentena. Escola pública de qualidade. Vamos para aula, vamos Faz continuar. assim, Diego. Alguém tira print aí. Agora bota o print e manda pra gente.
Deu Beijo, tempo? gente. Fique com Tchau, Deus. tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.